Oi, pessoal, tudo bem, gente? Pessoal, o assunto de hoje vai ser sobre a Grécia Antiga. Lembrando a vocês que a aula de hoje é justamente um complemento, tá certo, do conteúdo que foi abordado. Para vocês que não sabem, a Grécia Antiga é uma daquelas famosas civilizações, as civilizações mais sábias da antiguidade. É o berço da democracia, o berço da política, né, da filosofia, da história. Então, através da Grécia Antiga, a gente obtém o conhecimento sobre muitas características de ações, de atitudes que até hoje as sociedades pós-modernas elas ainda praticam, tá? A Grécia Antiga, eu vou falar só um pouquinho da localização geográfica da Grécia Antiga. Ela está justamente localizada em uma península, tá? No mundo antigo, ela cresceu ali ao redor do mar Mediterrâneo. Na realidade, os gregos dominaram grande parte do mar Mediterrâneo aí na antiguidade, né? E eles ficaram conhecidos ao longo da história como bons marinheiros, tá? Então, nessa península aí existe uma série de características econômicas e desenvolvimento cultural através do domínio justamente do mar Mediterrâneo lá na antiguidade. Quando a gente fala sobre a questão política, né, a questão da organização política, a Grécia ela não era um país, mas ela era uma série de cidades-estados independentes, né? Uma das três cidades-estados mais importantes foram Atenas e Esparta, né? Atenas ficou conhecida justamente como berço da democracia e do conhecimento, que era restrito, tá? Esparta ficou conhecido mais como uma sociedade que estava justamente era treinada desde pequena justamente às guerras, aos conflitos, à batalha. E a mais avançada era Atenas, né? O lugar do nascimento da cultura, como eu expliquei anteriormente, da filosofia, da história, né? Das ciências antigas, como Platão, Aristóteles, Sócrates, né? E outros filósofos, e também o berço da democracia, que até hoje a democracia é falada nos governos, por exemplo, nos governos republicanos, como é o caso do Brasil, tá? Então, pessoal, como eu havia dito anteriormente, foi na Grécia que o pensamento filosófico teve origem. O pensamento filosófico, na realidade, se destaca como a base para o desenvolvimento do conhecimento científico da época. Tá? É importante explicar os fatores as técnicas, né, os métodos que os filósofos utilizavam na sua visão frente à sociedade, que na realidade se tornou a filosofia o estudo do ser humano, né? Claro, o estudo científico era restrito, era uma pequena parcela da população que tinha conhecimento em si, e nesse desenvolvimento, o pensamento filosófico foi importante para justamente caracterizar a origem, né, a maneira de como essas sociedades se relacionaram lá na antiguidade. Tá? Uma das características citadas, né, que a gente pode, na realidade, debater aqui, é sobre a questão do próprio desenvolvimento da história. Você vê Heródoto. Heródoto é conhecido como o pai da história, que ele escreveu os primeiros... escreveu sobre a história do mundo grego, escreveu sobre a maneira de como as sociedades gregas na antiguidade se relacionaram, né? É tanto que alguns historiadores vão afirmar que Heródoto é conhecido o pai da história porque foi ele que escreveu aí os primeiros, como é que se diz? Os primeiros dados do mundo grego da antiguidade, tá? Na medicina, os gregos também foram pioneiros, pessoal. Hipócrates foi o primeiro a estudar as ciências médicas. Na Grécia Antiga havia lá uma forma interessante de atendimento, né? As consultas eram gratuitas, só que as pessoas que se restabeleciam, elas deviam fazer uma oferenda, né, levando ao doutor uma réplica de órgão ou membro afetado, e dessa forma assim elas tinham direito lá às consultas na antiguidade. Na arte, a tragédia e a comédia, né, que até hoje no mundo pós-moderno a gente usufrui dessas características culturais, surgiram também na antiguidade, por exemplo, com o teatro, né? As apresentações de teatros elas eram feitas lá ao ar livre, e muitas peças de teatros gregas que surgiram naquela época são faladas até os dias de hoje, né? A poesia também era muito valorizada por eles, né? A música também já era, quer dizer, a poesia, os jogos, os banquetes, tudo isso era acompanhado através de música, né? Os templos também foram os maiores, né? Quando a gente vai para a arquitetura grega, eram construções requintadas, feitas em pedra. O templo grego mais importante, que inclusive vai estar no livro de vocês, era o Partenon, né? O Partenon que ficava localizado em Atenas, tá? A religião, pessoal, também
era muito importante, é importante na realidade falar sobre a religião do mundo grego, porque a característica principal é o politeísmo. Uma característica, gente, que vocês também vão ver no livro de vocês é a antropofagia. Aí o que é isso, professor? A antropofagia era os deuses, a figura dos deuses que tinham também feições humanas. Até porque a palavra antropo, ela significa homem e antropofagia, né? A fagia vem de forma. Então eram deuses em forma de homens, né? Que isso fique bem claro aí para vocês, tá? Pessoal, uma das características também, eu já estou terminando, tá, gente? Uma das características do mundo grego eram os Jogos Olímpicos que a gente pratica até hoje, né? As sociedades hoje pós-modernas ainda cultuam muito as questões de Jogos Olímpicos, e esses jogos eram justamente cultos em oferenda aí aos deuses, né? Para os gregos era muito importante os Jogos Olímpicos. Através deles eles podiam mostrar suas habilidades, enfim, homenagear lá os deuses, principalmente Zeus, que era considerado o deus dos deuses, né? E como ocorria na cidade de Olímpia, aí por isso que os jogos passaram a se chamar Jogos Olímpicos, tá? A primeira Olimpíada, só uma curiosidade, viu, gente? A primeira Olimpíada, ela aconteceu justamente há 2.500 anos com uma única competição, que foi a corrida olímpica. A partir daí ficou restabelecido que as Olimpíadas ocorreriam sempre a cada 4 anos, ou seja, de 4 em 4 anos, durante os meses de julho e agosto, tá? Um sistema que inclusive é mantido até os dias de hoje. Então, pessoal, quando a gente fala do mundo grego, a gente tem que se orientar da seguinte maneira. A Grécia Antiga ela é dividida justamente em 5 grandes períodos. Nesses cinco períodos, as sociedades se dividiram justamente em período pré-homérico, em período homérico, período arcaico, clássico e helenístico. Esses períodos foram importantes justamente para a formação econômica e política do povo grego. Eu não vou me estender mais na explicação sobre essas características desses períodos, porque nós copiamos um material no caderno e também já foi explicado na introdução do assunto em sala sobre esses períodos, tá? Então, bons estudos para vocês e uma excelente prova aí sobre a Grécia Antiga, junto à atividade que eu mandei para vocês no grupo. Valeu!